Imagine que você está em um banquete onde tem muitos doces, ou, se você gosta de salgados, muitos salgados. E o dono desse banquete, ele diz para você, você é livre para comer todos os docinhos ou todos os salgadinhos que você quiser, menos aquele ali. Aquele ali contém um veneno que, se você comer, certamente você vai morrer. O que você faria? Só que de repente chega alguém e te convence a comer exatamente aquele salgadinho ou aquele docinho que tem um veneno que certamente quem fez, preparou todo aquele banquete, te avisou e disse, ali tem um veneno que no dia que você comer, certamente você morrerá. E aí, por acaso, você vai lá, cai no conto dessa pessoa que diz, não é tão venenoso assim, não é tão problemático, pelo contrário. Ele falou para você não comer porque ele tem medo de que no dia que você comer, você vai conseguir superpoderes. Aí você vai lá e come. Você comeria? Depois de ter sido avisado claramente? Então, esse é o ponto principal que nós vamos trabalhar aqui hoje. Esse texto é um texto muito profundo e ele revela claramente quais são as estratégias do diabo para fazer as pessoas caírem no conto, no chamado assim, vamos chamar de o evangelho da serpente. Ela distorce a verdade de Deus em uma mentira e vai redefinir essas verdades segundo suas intenções. Vamos começar aqui, Gênesis 2, versos 16 e 17. O que Deus disse? Deus disse algo muito simples. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda, sublinha essa palavra toda, de toda a árvore do jardim comerás livremente, sublinha e circula essa palavra livremente. Deus está dando liberdade, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente, sublinha certamente, morrerás. Foi isso que Deus disse. Olha, você pode comer todas as árvores, todos os frutos que der nas árvores, menos aquela ali, porque no dia que você comer, certamente, Deus deu uma certeza, certamente morrerás. Ok? Foi isso que Deus disse. Mas o que disseram que Deus disse? Aí você vai pegar aqui em Gênesis capítulo 3, versos 1 ao 7. Diz assim, ora, a serpente, nós já sabemos que é o diabo e Satanás, por exemplo, você vai ver isso em Apocalipse 20, né? Vamos lá. A serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Olha aí, primeira coisa, Satanás questionou a palavra de Deus. Esse é a ideia mais ou menos assim. Talvez você tenha entendido mal, né? É a sugestão de Satanás, tipo assim, você tem a obrigação de repensar o que ele disse. É assim que Deus disse? Ora, a palavra de Deus foi dita com simplicidade e clareza. Você pode comer de toda a árvore que tem no jardim, menos dessa, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Não tem segredo, não tem que ficar debatendo um ponto que é tão claro e tão simples da palavra de Deus. Mas aí a serpente, né, Satanás, faz o que? Ele questiona a palavra de Deus. Mais ou menos como eu disse, né? Você deve ter entendido mal, não é bem isso que Deus quis dizer. Ou, né, você deve repensar isso aí que você, seu fundamentalista, né? Não foi bem isso que Deus disse. Foi assim que Deus disse, aí ele começa. Olha a distorção. Satanás é estrategista. Ele sabe que o que ele está dizendo é exatamente o contrário do que Deus disse. Mas ele sugere que Deus tenha dito assim algo diferente do que Eva entendeu. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha, foi exatamente o contrário. Deus disse, comereis de toda a árvore do jardim, menos daquela ali. Foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore, mas isso é uma isca. Ele está lançando uma mensagem errônea, ok? Está lançando uma mensagem para provocar a resposta e dentro dessa resposta obter o que está guardado da palavra de Deus no coração de Eva. Essa foi a estratégia. Por quê?
Porque Satanás não sabe o que está dentro do seu coração, ele sabe o que você joga para fora com as suas palavras. Vou te dar um exemplo, tem pessoas que dão receita para Satanás de como destruir elas mesmas. Por exemplo, a pessoa diz assim, olha, pode acontecer o que for comigo, eu estou firme com o Senhor e tal, mas se mexer com o meu menino, ai, né? O diabo fala, obrigado, você me deu a receita. Então quer dizer que a receita para te destruir é mexer com seu filho ou com sua filha, ou seja, com qualquer área da sua vida você está ali jogando para fora qual é a receita. Ele não conhece o que está dentro do seu coração, mas ele joga uma estratégia para ver a sua resposta. E ele conseguiu, porque dentro do coração de Eva não estava, apesar da simplicidade e clareza da palavra de Deus, você pode comer de toda a árvore, menos dessa, porque no dia que você comer certamente morrerá, é muito simples. Ele consegue obter ali a resposta de Eva que não era exatamente o que Deus tinha dito, tá ok? Então ele fala assim, é assim que Deus disse? De toda a árvore do jardim, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha aí. O que ele fez? Ele exagerou. Não comereis de toda? Não, ele falou não comereis de uma. Ele exagerou propositalmente, tá? Para quê? Para fazer com que a ordem de Deus parecesse cruel. E é claro, né? Que ele está questionando aqui a bondade de Deus. Foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Irmãos, não foi isso que Deus disse. Deus disse para que podia comer de toda a árvore. É o contrário, pode comer de toda a árvore. Só que olha o segundo ponto aqui da estratégia de Satanás. Ele não está falando claramente. E aí que está o ponto. Ele não pode ser acusado de que ele está mentindo, porque simplesmente, não, eu não estou dizendo, eu estou te perguntando. Percebe a malícia nisso aí, por trás? Porque se ele falasse assim, olha, Deus disse que não pode comer de toda a árvore, ela viraria e falasse, mentiroso, ponto. Não foi isso que Deus disse. Mas não foi assim que Satanás abordou. A maneira de abordar. Ele vira e fala assim, foi assim que Deus disse? Então ele está perguntando, é tipo assim, eu estou desinformado, eu não sei, ele não pode ser acusado, né? Eu estou desinformado, foi assim que Deus disse que você não pode comer de toda a árvore? Não, aí ela vai responder. Então, essa primeira parte do diálogo, eu vou parar por aqui, essa primeira parte do diálogo é uma parte fundamental, onde Satanás ele se aproxima fazendo o quê? Exagerando, propositalmente para diminuir, para fazer a ordem de Deus ser mais cruel, fazer Eva refletir sobre isso, tentar obter o que tem dentro do coração de Eva, com a resposta que ela dá, e ao mesmo tempo ele não pode ser acusado, ou seja, ele está usando uma estratégia praticamente perfeita, que só pode ser identificado quando a pessoa é orientada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque precisa do discernimento de Deus muito grande para entender o que está acontecendo aqui. Ele está soprando, ele está sugestionando, mas ao mesmo tempo ele não pode ser acusado. Não, eu só fiz uma pergunta. Eu não sei, né? Eu não sei o que está acontecendo, eu só estou querendo saber o que Deus disse. Se ele chegasse dizendo, olha, Deus falou que você não pode comer de fruto nenhum. Mentira, você é um mentiroso, mas não foi assim que ele abordou. Então entenda bem, não é o que fala, mas como fala. Então, os ministros de Satanás, eles são astutos. Eles são astutos a tal ponto que, para você refutar eles, você também fica até sem jeito. Por quê? Porque ele não disse. Ele só perguntou. Eu só estou perguntando. Eu não disse, eu não sei. Você que sabe, é você que conhece a Bíblia. É você que está lendo a palavra de Deus. Eu só estou perguntando. Entende? Então são perguntas capciosas, maliciosas, como aquelas que os fariseus faziam para Jesus e que Jesus disse, vocês são raça de víbora. João falava isso também, né? Raça de víbora, ou seja, o que é raça? Descendência da serpente, do diabo. Espiritualmente, é claro que eles não eram descendentes literais da serpente, mas eles eram descendentes espirituais. Espiritualmente, eles não estavam ligados em Deus. Quando eles faziam essas astúcias, mostravam que no coração deles, eles agiam exatamente
como Satanás. Então eu vou deixar essa primeira parte aqui, desse diálogo, né, entre Satanás e Eva, porque tem muita coisa aqui, e a gente vai continuar falando sobre isso aqui, porque é muito profundo e realmente é uma estratégia muito maligna, né? E você vai observar como que isso aqui é profundo, tá bom? Até a próxima parte desse estudo aqui, desse devocional. É um devocional para a gente pensar bastante sobre as perguntas que nós recebemos. Qual é o objetivo das perguntas que nós recebemos? Quem é professor sabe disso. Tem aluno, tem 3 tipos de pergunta. Tem aluno que faz pergunta porque ele quer aprender mesmo, ele não sabe. Tem aluno que faz pergunta porque ele sabe a resposta, sabe que é difícil, mas ele sabe a resposta e aí ele quer se exibir, ele quer responder. E tem aluno que sabe que a pergunta praticamente não tem resposta, é muito raro, talvez o professor não sabe, ele também não sabe, ele só quer confundir, ok? Então, que nós vamos pensar um pouco sobre as perguntas que nós recebemos. O interessante é que quase sempre Jesus respondia perguntas capciosas com outras perguntas, tá? Que Deus te abençoe e até o próximo devocional, se Deus quiser.